Bom, eu resolvi ampliar um pouquinho o tema que me foi sugerido para discutir com vocês aqui hoje. E eu vou abordar sobre a Universidade de São Paulo, evidentemente, mas eu gostaria de ampliar um pouco a discussão sobre a pós-graduação no Brasil e no momento onde se discute avaliação e que pós-graduação nós queremos. Então, eu acho que isso é mais interessante, mais rica em termos de conteúdo, e por isso eu acho que vai se tornar mais interessante. Normalmente, antes de eu começar a falar sobre pós-graduação e educação superior, é importante, sobretudo para os jovens, trazer um cenário histórico do ensino superior no Brasil. Se nós formos observar, a primeira universidade brasileira com dedicação exclusiva dos docentes, onde a pesquisa tem um aspecto fundamental no processo de formação, é a Universidade de São Paulo, que foi fundada em 1934. 1934. Por que o ensino superior no país começou tão tarde? Se nós olharmos outras universidades na própria América Latina, existem universidades na Argentina, no Peru, com mais de 300 anos de existência. E a Universidade de São Paulo não completou ainda o seu primeiro centenário. Isso sem falar em universidades quase milenares encontradas na Europa e na América do Norte também. Por exemplo, a Universidade de Harvard começou em 1636, quase 300 anos antes da Universidade de São Paulo. Então, boa parte do que eu vou mostrar para vocês, são dados do Brasil, também refletem essa juventude em termos de educação superior do Brasil. Se nós formos além disso, em termos de pós-graduação, a pós-graduação brasileira ela foi regulamentada na década de 60 do século passado, 1964, os primeiros programas de mestrado, e 1970, os primeiros programas de doutorado. Não há, em país consolidado, um processo que começou tão tardiamente. E por que isso não começou mais cedo? Porque a coroa portuguesa impediu a criação de cursos superiores de educação superior no Brasil, diferentemente do que aconteceu com as colônias espanholas, que puderam iniciar a educação superior mais cedo. Então, se nós olharmos vários dos indicadores, número de estudantes na faixa de 18 a 24 anos, o nosso, que estão no ensino superior, um sistema ainda em expansão do ambiente acadêmico no Brasil, uma baixa internacionalização, estou falando em termos gerais, isso é resultado de um processo tardio de início da educação superior. Tanto é que foi criada na década de 50, em 1951, duas agências irmãs, a CAPES e o CNPq, e a CAPES com a missão única de estimular e estruturar a pós-graduação brasileira. Isso não existe outra agência como a CAPES no mundo. Por que não existe? Porque a CAPES foi criada pelo professor Anísio Teixeira com o objetivo exatamente de estruturar a pós-graduação. Isso na década de 50 do século passado, quer dizer, muito recente. Então, quando a gente olha o desenho da pós-graduação brasileira, muitas vezes a gente tira conclusões muito rápidas, não está bom, não está bom, mas a gente precisa levar isso em consideração. Nós começamos muito tarde, e apesar disso, eu vou mostrar para vocês, nós fizemos e desenvolvemos um sistema de pós-graduação robusto. Evidentemente, o país está distribuído de uma forma bastante heterogênea, mas nós já encontramos núcleos de excelência, que é um deles, em termos de pós-graduação já estruturada, e, sobretudo, com referenciais internacionais. A gente não pode perder isso, o foco, quer dizer, criarmos uma coisa outra jabuticaba brasileira, e depois a gente perde a conexão com o que o mundo está fazendo. Então, começando sobre isso, a gente pode seguir adiante. Esse quadro mostra a evolução recente de cursos de pós-graduação no Brasil. Então, vocês podem ver que em 4 anos,
as taxas de crescimento são absolutamente extraordinárias. Não há país no mundo que tem taxas de crescimento desse tamanho, dessa ordem. Por quê? Porque o país ainda tem um ambiente de educação superior ainda muito incipiente em termos gerais. Estou falando em termos do Brasil. Não pode, a Universidade de São Paulo, vou mostrar daqui a pouquinho, não é um bom exemplo para isso, porque ela tem uma pós-graduação já mais consolidada, né? Porque a origem dela estava estruturada em cima de pesquisa, né? Diferentemente de outras universidades. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, atualmente, existem cerca de 4.500 programas de pós-graduação no Brasil. Esse ano, a CAPES vai ter que analisar 1.500 propostas de cursos novos. Vocês têm uma ideia? De um ano para o outro, 30% de propostas que foram encaminhadas para a CAPES fazer avaliação. Se esses programas podem ou não entrar dentro do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, isso mostra claramente que o país está num processo ainda de expansão do seu sistema de pós-graduação, né? Quando a gente olha, vocês sabem todos, né, a CAPES ela tem uma classificação dos programas, sendo que de 1 a 7, 7 e 6 são os programas tidos como programas de excelência. Vocês podem observar, então, programas 1 e 2, eles são descredenciados, eles deixam de funcionar. E isso mostra claramente nas cores mais intensas, aqui na parte de baixo e na parte direita da tabela, que nós temos quase 70% dos programas de pós-graduação no Brasil com conceitos 3 e 4. E aí, quando a gente olha isso, a gente observa exatamente esse retrato que mostra a juventude em termos de programas de pós-graduação. Muitos programas se iniciando, né? Claro que não dá para generalizar, você tem programas aí com 20 anos que são conceitos 3, mas a grande maioria, vocês podem observar, são programas ainda não consolidados. E lá em cima, nós vemos 4% dos programas, dos 4.500, são programas com conceito 7, são os programas de nível internacional, e programa 6 também, aí totalizando o somatório aí em torno de 11%, o que ainda é muito pouco dentro do nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação. Esse quadro, essa pizza, mostra o que ocorreu nessa última avaliação quadrienal que terminou no final do ano passado. Existe ainda uma última fase recursal, são 130 programas que ainda entraram em última, com recurso ainda, então, portanto, né, esse quadro pode variar, mas muito pouco, mas mostra, vejam bem, 2/3 dos programas mantiveram os conceitos, 22% subiram 10% caíram e os extremos aí são proporções bastante baixas. O que mostra para a gente, quer dizer, nós temos mais programas melhorando do que caindo. Mas era de se esperar que essa faixa aqui, que nós temos 2/3 dos programas que mantiveram os seus conceitos, né? Se nós olharmos, esse é o financiamento da CAPES em termos de bolsas do Sistema Nacional de Pós-Graduação, nessa janela aí de praticamente 12 anos. Então, os valores, o que a CAPES financia na pós-graduação brasileira é algo sem precedente. A CAPES também ela tem um componente importantíssimo que talvez as pessoas não saibam, não existe agência, por exemplo, que interfere na criação de programas de pós-graduação em outro lugar do mundo. Por quê? Porque criação de programas de graduação e de pós-graduação é um ambiente dentro da universidade. A universidade tem autonomia para criar programas de graduação, mas de pós-graduação não. Por quê? Porque na década de 50, quando a CAPES foi criada, com o fomento que ela coloca dentro das universidades para a pós-graduação, houve um entendimento na qual a CAPES, um órgão então ligado ao Ministério da Educação, ele poderia autorizar ou não o funcionamento dos programas de pós-graduação estrito sensu. Os lato sensu não fazem
parte da ação da CAPES. Mas os indicadores de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado realmente são incríveis, o crescimento num período relativamente curto de tempo, né? E quando a gente olha a Universidade de São Paulo, como eu falei, quer dizer, vocês terem uma ideia o que significa a pós-graduação da USP, talvez vocês não tenham muita ideia, são cerca de 270 programas de pós-graduação. A segunda universidade no Brasil, que tem mais programas de pós-graduação, é a Unesp, com 120 e poucos. Depois você tem um terceiro conjunto de grandes universidades, Unicamp, UFRJ, URGS, Federal do Rio Grande do Sul, UFMG, entre 80 e 90. Ou seja, a USP é 3 vezes maior, tem uma pós-graduação 3 vezes maior, por exemplo, que uma Unicamp, uma UFRJ, uma UFMG. Então, a contribuição da Universidade de São Paulo para a expansão do ensino superior no país e a consolidação de programas de pós-graduação é algo realmente remarcável, e os números estão ali. Nós até o final do ano passado, eram praticamente 85 mil títulos de mestre e 56 mil teses de doutorado defendidas, né? Então, esse é o quadro hoje da Universidade de São Paulo, né? 271 programas. MD são programas que têm mestrado e doutorado, 14 programas só têm doutorado, 19 só mestrado e 27 programas de mestrado profissional, né? Olha o tamanho, então, da Universidade de São Paulo em termos de alunos no sistema hoje. Em torno de 26.500 alunos, e a USP, recentemente, ela mudou a proporção, no qual agora mais de 50% dos alunos matriculados já são alunos de doutorado, que faz exatamente, justifica fundamentalmente um histórico de pesquisa dentro da Universidade de São Paulo, menos mestrado e mais doutorado. Isso acontece nos programas de pós-graduação mais consolidados, né? Na CAPES, então, nos 2 últimos períodos de avaliação, a USP teve, em 2012, 246, e nós tivemos aí praticamente 20 programas novos que foram incorporados no sistema nesse último quadriênio. Então, esse é o número de programas. Então, azul 2012 e laranja 2016. A Universidade de São Paulo também, um ponto que merece uma reflexão, quer dizer, ela deve crescer mais? No meu entendimento, não. A USP já atingiu um tamanho que não há, é a universidade no mundo que mais titula doutores, quase 3 vezes mais do que a universidade que está em segundo lugar. Então, ela tem uma pós-graduação muito grande. E a gente precisa aperfeiçoar, evidentemente, aspectos voltados à qualidade, né? E esse aqui é o resultado da avaliação quadrienal do ano passado, né, e que saiu em laranja, e a última de 2012. E a gente observa que houve a USP, se nós olharmos os programas 7, 6 e 5, eu vou chamar a atenção disso a seguir, se nós compararmos a USP com o Brasil, vocês vejam que é um panorama completamente diferente. Nós temos cerca de 78% dos nossos programas de pós-graduação com os conceitos 5, 6 e 7. Enquanto que, se nós olharmos o Brasil com a USP aí dentro, né, vocês vejam que a proporção maior é de programas 3 e 4. Exatamente isso, porque a USP começou mais cedo e tem programas de pós-graduação já consolidados. Desses programas, por exemplo, nós temos atualmente 86 programas 6 e 7. 86, esse número é o total de programas, por exemplo, da Unicamp, total de programas da UFRJ, total de programas da URGS. Então, isso representa aí em torno de 30%
só de 6 programas 6 e 7, o que mostra a sua importância e a sua excelência em termos de programas de pós-graduação. Nos últimos 2 anos, durante o final da gestão do professor Zago, né, o professor Carlotti, pró-reitor, e eu, como pró-reitor adjunto, nós tomamos uma série de iniciativas, eu gostaria de discutir um pouco com vocês, sobre diretrizes que deveriam ser implementadas e ações que resultaram em dados significativos com relação à pós-graduação na Universidade de São Paulo. Uma série de simplificações de procedimentos, provavelmente amanhã vai ser votado o novo regimento da pós-graduação no Conselho Universitário, criação de uma série de atividades de formação para o aluno, a parte da internacionalização, que eu sei que é objeto aqui de interesse de vocês e nessa semana, e a avaliação USP que nós fizemos. No caso, então, dessa simplificação de procedimentos, nós fizemos uma série de mudanças regimentais, como eu acabei de colocar, e padronizamos interpretações e procedimentos. No caso de atividades para o aluno, nós fizemos novas metodologias, cursos de preparação didática, e amanhã será apresentada a nova proposta para esse próximo período das ações da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Um dos grandes desafios que nós temos é de criar um ambiente acadêmico internacional dentro da pós-graduação na Universidade de São Paulo. E, por isso tomou um bom tempo de discussão e resultou em várias ações nesse sentido. Listadas algumas delas. Primeiro, quando a gente olha a Universidade de São Paulo, nesses rankings internacionais, bem como as universidades brasileiras, mas a USP normalmente se coloca em primeiro, ela é criticada pela baixa participação, proporção de docentes e alunos estrangeiros no seu quadro. Então, nós fizemos uma ação importante que foi, junto com a FAPESP, nós fomos à FAPESP, a FAPESP gostou muito da ideia, e nós passamos a utilizar, desde o ano passado, já estamos lá com o edital novamente aberto, de uso de um exame internacional, o GRE, é uma espécie de Enem, para quem não conhece, que é feito no mundo inteiro, de forma com um critério alto, onde alunos estrangeiros que atingem aquela pontuação poderão entrar diretamente na USP em orientadores que têm projetos temáticos, CEPIDs ou jovens pesquisadores. A FAPESP coloca uma bolsa dentro do projeto em andamento. Então, o que a gente quer com isso? Qual a sinalização da Pró-Reitoria? Nós precisamos atrair talentos, não só brasileiros, mas do mundo inteiro, como é feito em praticamente toda a universidade de pesquisa no mundo. Nós temos feito divulgação da USP no exterior, vou mostrar, estímulo, quer dizer, se nós queremos internacionalizar o nosso ambiente acadêmico, a língua falada na maior parte das áreas cobertas na pós-graduação é em inglês, então nós fizemos uma iniciativa de dar R$20 mil para os programas que ministrassem aulas em inglês na pós-graduação. As pessoas podem falar, mas, poxa, isso nós estamos subvertendo ao imperialismo americano. É uma grande tolice, porque Portugal está fazendo isso, na França faz isso, na Alemanha, então, na China, na Rússia. Então, o inglês é a língua da informação científica hoje. Claro que há exceções, então, mas na sua grande maioria. Então, a gente resolveu investir e tornar, se nós queremos um ambiente acadêmico internacional, trazer alunos de fora, nós não podemos chegar aqui e esses alunos terem
aula em português. Nós precisamos, como acontece na Alemanha, os programas de pós-graduação na França hoje já estão, boa parte deles já é em inglês, você imagina, na Itália, são línguas também importantes, né? Nós fizemos uma outra coisa, um acordo com a CAPES também, eles gostaram muito da ideia de atrair pesquisadores do exterior, contratar professores no exterior. Eu vou passar rapidamente sobre isso, né? Nós aperfeiçoamos os JANOS para mostrar as disciplinas que são em inglês, porque quando vem delegação do exterior para cá, eles falam, quais são as disciplinas que vocês ministram em inglês? Para ver se nós mandamos os nossos alunos para aí. Onde é que tem essa? Então, hoje, isso já é possível, as universidades podem já fazer essa consulta, né? E um estímulo forte ao doutorado sanduíche no exterior. Esse edital para seleção de talentos no exterior nós fizemos, então, com a CAPES, isso foi em 2015, fizemos um edital, anunciamos na Nature e na Science, duas revistas científicas de ampla circulação no mundo, tivemos 254 inscrições, 152 apresentaram documentação completa e fizemos aí, desses 152, 34 países, inclusive repatriando docentes, esses candidatos tinham que estar no exterior, então nós estávamos repatriando brasileiros que por várias razões estavam exercendo atividades de pesquisa no exterior. E no ano passado, no primeiro edital, os 15 já estão no Brasil, conseguimos repatriar 8 brasileiros, e aí a indiana, australiano, um chinês, mas que estava nos Estados Unidos, e o do Vietnã estava nos Estados Unidos também, né? E nós vamos lançar o segundo edital esse ano agora, só estamos aguardando a sinalização da CAPES. Divulgando a pós-graduação da USP, num guia de pós-graduação do Reino Unido, por exemplo, né? Fizemos uma plataforma, que é o IRPG, que para os coordenadores de programas terem um instrumento muito importante de avaliação do seu conjunto, né? Vários dados foram incorporados nessa plataforma, dados do Web of Science, Scopus, Google Scholar, as titulações, aulas ministradas. Então, hoje é possível, inclusive, comparar com outros programas da Universidade de São Paulo. Dentro da mesma área é possível fazer esse tipo de comparação, e isso, na verdade, é um instrumento de gestão muito importante para o coordenador avaliar o desempenho do seu programa. Inclusive, com a produção de artigos com um endereço também no exterior, né? E essa produção também linkada com a CAPES, já com os conceitos, com a classificação do Qualis da CAPES. Então, esse é um instrumento que está funcionando já, e isso foi realizado nos últimos anos. Um pouquinho também sobre a internacionalização, que eu acho que é um ponto forte hoje, um assunto que está muito em dia, né? Então, as possíveis dimensões, né? A gente pode, tanto graduação, pós-graduação, corpo docente, e se a gente quer fazer parceria a longo prazo, a gente precisa colocar a pesquisa no centro disso. A internacionalização não é o fim, ela é um meio para você chegar à excelência, então, é isso que é importante, a gente não quer ser internacional para falar que é internacional, mas usar essa internacionalização, vou mostrar a seguir, isso qualifica o nosso ambiente. E a gente precisa, evidentemente, nessas parcerias que nós temos, estamos construindo, fazer os ajustes nos currículos, né? Há uma discrepância ainda muito grande com outros programas no exterior, e agora nós estamos trabalhando fortemente num programa da CAPES, que é o Programa de Internacionalização, que é o PRINT, que irá selecionar até 40 universidades no Brasil que têm um plano, um planejamento estratégico em termos de internacionalização.
Então, quem é pró-reitor, tem conversado com os pró-reitores no Brasil inteiro, então, Deus nos acuda das pessoas, porque nós nunca fomos colocados em termos de fazer um planejamento a longo prazo. O que vocês querem? Onde é que vocês querem ir? Que áreas? Não é tudo igual para todo mundo, não. As universidades não fazem isso. Então, onde é que vocês querem se desenvolver? Onde é que vocês querem se consolidar? Quem são seus parceiros? O que vocês têm com eles? Vocês não querem implementar isso? Então, há necessidade, apresentar isso até o final do mês que vem, de um projeto de internacionalização que vai ser avaliado pela CAPES, e aí a CAPES vai transferir os recursos para a universidade fazer a sua própria gestão. Então, a universidade que escolhe para onde vai mandar, para quem que vai, que área que vai, e isso muda completamente aquela forma de balcão que ela vinha fazendo. Esse é um dado interessante, isso aqui são os programas do INCT, são os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, e mostra um dado bem interessante. Isso é a distância em quilômetros. Primeiro, à esquerda é menor que 10 quilômetros. Se vocês forem lá, 50% dos pesquisadores brasileiros trabalham hoje onde eles graduaram, a menos de 10 quilômetros de onde eles graduaram. Isso preocupa. Ou seja, muito baixa a mobilidade dos pesquisadores brasileiros. Metade trabalha praticamente onde ele formou. Né? Agora, esse aqui. Praticamente 2/3 dos pesquisadores brasileiros não têm sequer uma experiência internacional. E isso resulta em quê? O impacto de suas produções ficam praticamente 24% abaixo da média mundial, e eles são 40% menos citados, esses que não têm experiência internacional. Aqueles que têm experiência internacional, olha lá, eles têm um impacto 2 vezes acima da média mundial. Isso é o Brasil que estou falando, né? Peguei um exemplo com a Suécia, mas pode pegar com qualquer outro país. Esse é o impacto médio do Brasil, é a primeira coluna, vocês estão vendo, 0,86. Então, o Brasil, as citações dos artigos brasileiros, ela está 0,86 abaixo da média mundial. Quer dizer, está 14% abaixo da média mundial. Tá? A USP está 1,06. A USP está acima da média mundial, mas nós estamos falando em Brasil. Se nós olharmos a Suécia, a citação média dos artigos da Suécia é 1,66, ou seja, eles estão 66% acima da média mundial. Agora, vejam como é importante, é bom para os pesquisadores da Suécia e para os pesquisadores brasileiros, que quando eles publicam junto, as citações pulam para 4,19. E se nós fizermos isso com qualquer país, nós temos esses indicadores, mostrando a importância da pesquisa em colaboração internacional. A título de informação, para vocês terem uma ideia do tamanho da ciência brasileira hoje, ela representa aí praticamente 2/3 de toda a América do Sul, né? Nós temos ainda um quadro relativamente modesto de pesquisadores por 1.000 trabalhadores. Então, o Brasil está atrás, inclusive, da China, que tem uma população de 1,3 bilhão de habitantes, uma proporção ainda menor do que a Argentina, né? Então, a gente tem espaço para crescer, aumentar, e comparado com os Estados Unidos, vejam bem a diferença, né? Nós temos espaço para crescer. O Brasil, hoje, ele está em 13º lugar no mundo, em termos de número de artigos científicos publicados em bases de dados internacionais. Eu coloquei aqui 4 outros países, olha, a França, Canadá e Itália, e a Coreia do Sul, porque eles têm o mesmo número de autores nesse período aí, 2009 a 2013, com o Brasil, em torno de 350 mil pesquisadores. Então, dá para a gente comparar, tá? Uma grande diferença, se nós olharmos nesse quadro inferior aqui, a proporção internacional dos trabalhos. Na França,
quase 50% dos artigos franceses têm um endereço no exterior, endereço fora da França. No Canadá é 44%, na Itália 40%. E o Brasil, nós estamos em torno de 25%, agora 28%. A USP está em 37%. Então, a importância que tem da colaboração internacional na visibilidade da pesquisa, né? Esse é o nosso gasto em ciência e desenvolvimento. Agora já bateu no 1 e já está abaixo de 1 já. Isso era de 2012. Nesses últimos anos, 2014 para cá, vem caindo sistematicamente o financiamento. Isso esses países em crise, na verdade, o que acontece com eles é aumentar o investimento em ciência e tecnologia. O que a gente está observando no Brasil é exatamente o quadro contrário. Já nós estamos há 4 anos num processo de queda, e isso precisa ser revertido. Há um esforço grande de levar esse investimento em ciência e tecnologia no Brasil para 2%, mas nós estamos patinando ali no 1%, e precisamos melhorar isso. Aqui mostra o número de patentes depositadas em bancos, bases de dados de patentes internacionais, né? Aí, para comparar, aí, a gente vê os Estados Unidos, China, América do Sul, praticamente não tem muito pouco. E se a gente abre esse conjunto aqui, ó, o Brasil ainda está atrás de Chile, Argentina e Uruguai, né? E precisa pensar nisso também, pesquisa com base tecnológica. Esse aqui é um estudo que foi feito pela Elsevier, mostrando o impacto da colaboração na pesquisa do Brasil. Se vocês olharem um artigo brasileiro, com um autor só, ele tem um impacto 2,3. Se ele tem um colaborador dentro da instituição, praticamente dobra o impacto em termos de citação desse artigo. Se ele tem um colaborador nacional, esse impacto aumenta ainda mais. Agora, vejam bem em laranja o que acontece se tem um colaborador no exterior. Ele praticamente aumenta 5 vezes a visibilidade e a citação do trabalho. E isso, eu estou falando do Brasil, mas isso vale para praticamente qualquer outro país. Quer dizer, as parcerias são fundamentais. O governo alemão hoje só financia grandes projetos se tiver pesquisador vinculado no exterior, em outra instituição no exterior, senão não tem financiamento. A visibilidade e a melhoria da ciência em cima dessas parcerias, né? Isso mostra, então, a colaboração nacional e internacional em azul, praticamente não variou ao longo de mais de 10 anos, e a parceria no país tem aumentado, mas ainda é muito pequena. Se nós olharmos o impacto da produção científica brasileira, e aí talvez seja um dos grandes desafios que nós temos pela frente, quer dizer, nós estamos produzindo já muito, já o 13º, mas em termos de visibilidade, em termos de impactos por artigo, nós ainda estamos longe dos principais. Então, a gente precisa olhar com bastante atenção sobre isso aí. Esse é um dos editais, foi do ano passado, com relação à bolsa de doutorado sanduíche no exterior. É o programa PDSE, Programa de Doutorado Sanduíche no Brasil, estágio sênior. Olha os países, isso é dados da CAPES, mostrando, por exemplo, que 20% de todos os pedidos foram para Portugal. Por quê? Língua. Tem ciência de excelente qualidade em Portugal, mas ela não representa 20% da ciência no mundo. Longe disso. Então, tem um gargalo enorme aqui no Brasil. A CAPES já observou isso. E agora, já nas bolsas de doutorado sanduíche desse ano, para Portugal,
a CAPES já está exigindo proficiência em língua inglesa. Por quê? Porque boa parte das aulas lá em Portugal é em inglês. E os nossos alunos não estão acompanhando os cursos lá, quando tem que fazê-lo. Então, é importante a gente pensar isso em termos institucionais, né? No caso da USP, em especial, eu peguei essa série histórica aí de 2014 a 2017, e dados da CAPES e da FAPESP. O que nos dá em torno aí de 2.200 pessoas saíram do país para fazer um estágio no exterior. Dentro da Universidade de São Paulo, isso é um número que não é pequeno. 16% dos nossos alunos de doutorado têm uma experiência, um estágio no exterior, que eu acho que é muito importante em todos os sentidos, e a gente pode discutir mais à frente. Então, há uma grande discussão, inclusive na CAPES, com algumas universidades, de criar universidades de excelência. O Brasil é talvez um dos únicos países no mundo que não tem uma iniciativa nesse sentido. Países já consolidados como Alemanha, França, Itália, já tem. África do Sul, Egito, Tunísia, Irã, Arábia Saudita, tem. África do Sul tem universidades colocadas à frente da USP e nesses rankings internacionais. Eles têm um programa claro de excelência de suas universidades, não todas. A Alemanha começou com 2, hoje eles estão com 10 universidades de excelência, e as transformações que ocorreram já em 10 anos, e já estão avaliando isso há 10 anos, é realmente extraordinário. Levou todo o ambiente, um conjunto de outras universidades, para ocuparem posições de maior destaque no mundo inteiro. Então, o que a gente precisaria para ter universidades de classe mundial no Brasil, né? Nós temos que internacionalizar nosso ensino e nossa pesquisa. Eu mostrei já alguns indicadores nesse sentido. Nós precisamos reduzir atividades informativas e aumentar as atividades formativas. O que quer dizer isso? Principalmente, não diretamente na pós-graduação, mas na graduação, nós estamos atuando completamente diferente do que o mundo faz. O mundo está indo para lá, o Brasil está indo para cá. Nessas universidades no mundo, eu estou falando não só nos Estados Unidos, na Europa, Canadá, Austrália, Japão, um aluno fica de 8 a 12 horas por semana em sala de aula. 8 a 12 horas. Em Princeton, 7. Então, o que nós estamos fazendo? Então, nós precisamos, realmente, eu acho que na graduação nos falta referenciais internacionais. Nós não estamos acompanhando o que o mundo está fazendo. Isso é grave. Tem uma universidade, uma importante universidade, um curso de medicina, que chamou a diretora do NIH, que é o National Institute of Health, nos Estados Unidos, para fazer uma avaliação da sua faculdade de medicina, que é o orgulho da universidade. Não é a USP. E essa pessoa veio e ficou uma semana visitando, conversando com os alunos, vendo a grade curricular, viu o hospital, conversou com os professores, o diretor do hospital, o reitor, pró-reitor. Aí, no final, foi um seminário, toda a comunidade universitária e a alta administração da universidade, e essa diretora falou o seguinte: em 5 anos, vocês recebem o que há de mais talentoso nessa geração, que são os estudantes de medicina e os estudantes de engenharia aqui da ESC. 5 anos depois, vocês entregam eles piores do que eles chegaram. Você imagina ouvir isso? Isso que eu estou falando, a graduação precisa de uma reflexão profunda, porque nós estamos na contramão do que o mundo está fazendo. Então, a gente precisa reduzir o número de informações, horas de aula em sala, né? Nós precisamos ir na direção de um currículo internacional, como várias universidades no mundo estão fazendo,
oferecer cursos regulares em inglês e, claro, em outras línguas, quando couber, estimular a colaboração internacional, aumentar a mobilidade docente e discente, não é só mandar, mas receber também, criar um ambiente acadêmico internacional, atrair tanto estudantes quanto pesquisadores e verificar a possibilidade de oferecimento de residência estudantil. E com isso, eu encerro por aqui e agradeço muito a atenção de vocês todos e estou à disposição se tiver algum tempo para pergunta. Muito obrigado. Agora abriremos espaço para as perguntas da plateia. Alô? Alô. Boa tarde, professor Márcio. Muito obrigado pela sua palestra. Ela foi muito informativa. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, que é o seguinte. A sua palestra ela foi muito acalentadora, no sentido que a gente está vendo, e o senhor evidenciou isso muito bem, de que existe um esforço geral macro brasileiro de conformar o ensino superior e a pós-graduação brasileira a níveis internacionais. Enquanto alunos da Universidade de São Paulo, e imagino que a grande maioria do público aqui hoje seja ingressantes, pós-graduandos daqui da Universidade de São Paulo, a gente sabe que a ESC, a USP, é uma égide da pesquisa e da educação brasileira. Não é novidade, entretanto, que o Brasil está passando por uma crise e isso traz também a educação consigo. Então, a gente tem em extremos a Universidade de São Paulo, que está numa certa crise, a gente está conseguindo se convencionar isso muito bem. A gente tem muito contato com o pessoal da Federal aqui do lado, e a gente ouve histórias, às vezes, até um pouco horripilantes do pessoal da Federal, e a gente tem extremos, como, por exemplo, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que, tirando, claro, a situação calamitosa do Estado do Rio de Janeiro, está na verve de fechar. Mas os indicadores brasileiros econômicos estão aumentando, né? E, assim, em se tratando de uma palestra de engenharia, eu posso dizer que a gente acertou a derivada zero, né? A gente está no fundo lá, e a gente está subindo agora. Então, isso tudo entra num momento muito oportuno de uma verve, posso dizer, do pós-graduando, de olhar e falar, é agora. A hora de produzir, a hora de fazer, a hora de contribuir, é agora. Frente a isso tudo, e tomando a opinião do senhor e dos ilustres que estão aqui, o professor Luiz, o professor Varoto e o professor Fortulan, o que o pós-graduando, hoje, enquanto unidade fundamental, pode fazer para contribuir com o país nesse momento? Além, claro, de se aperfeiçoar, de pesquisar, de fazer. Qual que tem que ser a nossa cabeça, o nosso pensamento na hora de fazer a nossa pesquisa, no sentido de contribuir para o marco brasileiro? E tendo em mente que, de novo, nós estamos aqui numa universidade de excelência brasileira, então, o que nós fizermos aqui, o estudante da USP carrega essa responsabilidade de ser o padrão brasileiro, né? Muito obrigado. Vocês querem fazer 2, 3 perguntas e eu respondo, ou senão eu posso já... Então, bom, eu comecei a conversa com vocês hoje mostrando um pouco da nossa história, não no sentido de tentar justificar dados que são já disponíveis sobre a pós-graduação no Brasil. Mas eu volto a falar aquilo que eu disse, quer dizer, nós temos, como país, quer dizer, um país continente com desafios praticamente em todas as áreas, uma missão que é de transformar esse país por conhecimento e educação. O Brasil, essa decisão foi tomada mesmo antes dos militares, de não ser um importador de pacotes tecnológicos. E foi uma decisão muito importante. Desde a década de 50, quando ainda a pós-graduação no Brasil era muito incipiente, houve o diagnóstico de que sem uma formação superior sólida
sem o desenvolvimento de uma pós-graduação para fazer pesquisa, ser um vetor de desenvolvimento e de geração de conhecimento novo e de capacitação de pessoas, nós não iríamos ter esse papel no mundo de ser um ator, de ser protagonista e não ser apenas um importador. Vários países optaram por abrir mão dessa soberania do conhecimento e passaram a ser importadores de pacotes tecnológicos. O Brasil foi contra essa direção, contra essa passividade. E quando a gente olha hoje ainda, aí eu falo de Brasil, e eu fiquei 4 anos e meio de diretor na CAPES. Então, eu tive a oportunidade de ver o Brasil, as diferenças regionais, e eu tentava olhar assim, não posso ficar olhando isso com o olhar de USP, porque a USP não pode representar o Brasil. A USP tem condições que não são reproduzidas em nenhum outro lugar do Brasil. Então, eu acho que é um desafio para os jovens, quer dizer, esse é um país ainda de oportunidades. O país está em construção ainda. Eu acho que a pós-graduação abre portas no sentido de não só de formação profissional nas áreas onde as pessoas atuam, mas também de enriquecimento pessoal e uma oportunidade que boa parte das pessoas, né, a grande maioria, tem financiamento a partir de impostos pagos por um povo sofrido, que está direcionando recurso para a formação, que poderia estar sendo usado em outro, não estou falando nesse dinheiro escuso, não, mas estou falando em atividades fins importantíssimas que um Estado tem que ocupar. Então, eu acho que é um processo importantíssimo essa formação, e eu fiz no exterior, por exemplo, fiz doutorado no exterior, e tudo, eu falei, não, tem que voltar para fazer pelo meu país, que esse investimento de ter ficado 5 anos estudando fora, eu falei, não, tem que voltar e fazer o que eu puder para formar mais gente, desenvolver pesquisa e etc. Então, eu acho que esse deveria ser assim, um pouco não gosto de dar conselho, mas pelo menos não pensar nisso, da gente poder transformar o Brasil em bases éticas, em cima de conhecimento. Eu acho que é o papel de boa parte da gente que está aqui dentro dessa sala. Alô, alô. Primeiramente, boa tarde e parabenizar pela apresentação. Realmente foi bem informativa, principalmente para quem está começando aqui, né, a pós-graduação. Eu queria pegar um pouquinho o último slide, que o senhor, você citou sobre a redução de atividades informativas e aumento das atividades formativas, que fico feliz que você tenha citado isso, que eu, como aluno, eu não sou da USP, mas eu sou aluno de engenharia, e eu senti muito isso dentro da universidade, aquela coisa que, enfim, professor, aluno casa, e então fico feliz que, vindo da USP, uma das universidades de excelência aqui no Brasil, no mundo, então eu esteja pensando nisso. Queria perguntar o que efetivamente se está fazendo, se está pensando dessa mudança. O senhor citou, né, o tópico, mas efetivamente está sendo aplicado algo hoje na graduação, principalmente? Eu acho que é algo, enfim, o primeiro a ser pensado, enfim, nessa questão de mudança de atividade informativa e formativa. Se tem algum prazo para essa mudança? Eu queria que o senhor pudesse explorar um pouquinho mais. Obrigado. Bom, essa não é a primeira vez que eu falo isso, eu tenho estimulado, instigado essa discussão, eu faço parte do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, e eu fiz uma fala muito nessa direção, e o que eu observo é o seguinte: na década de 60 e 70, a universidade teve um protagonismo enorme dentro da sociedade, como local de reflexões. O que aconteceu depois? Ela foi enquadrada. Passaram a dizer o que a universidade tinha que fazer. As agências, e houve uma certa passividade, e aqui, onde era um lugar
deveria ser um local de questionamento, claro, nada de radicalismos, mas eu estou falando de uma discussão em alto nível e tal, isso deixou de acontecer porque passou-se a obedecer decisões de cima para baixo. E eu acho que nós pagamos um preço alto nesse aspecto, de um descolamento do que o mundo está fazendo. Nós começamos a olhar muito para o nosso umbigo e esquecemos do que o mundo estava andando muito rápido, e a gente pode até ter alguns indicadores, nós melhoramos alguns indicadores, mas eles estão andando muito mais rápido que a gente. Então, eu tenho falado muito isso, essa discussão precisa sair da universidade para cima. E as agências esperam isso. A USP que tem que falar para a CAPES, nós queremos fazer uma avaliação assim, assado. E tanto foi que semana passada nos foi colocado um grande desafio, que é de repensar a pós-graduação no Brasil. Que universidade vocês querem? A única universidade que pode fazer isso é a USP. Quebrem as caixinhas. Coloquem um novo modelo. Porque o que aconteceu em termos de, que eu estava discutindo mais cedo, em termos de avaliação, por exemplo, foi que os programas se ajustaram ao processo, ao método, e perderam a atividade fim. Então, se eu tirar esse fulano, se eu colocar, dividir esse aqui em 2, aí eu consigo ir para 6, eu ir para 5, eu subir, eu não vou cair se eu tirar. Não pode ser assim. Então, em termos de pós-graduação, há uma expectativa de que a USP seja protagonista nessa área. Nós estamos fazendo essas contratações de pesquisadores no exterior, nenhuma faz. Nós estamos trazendo aluno de fora, nenhuma faz. Financiando cursos de inglês. Então, eles estão olhando o que a USP é capaz de fazer e de transformar. No caso da graduação, há outros elementos complexos. Por exemplo, os conselhos regionais, o Conselho Nacional de Educação, que determina que para fazer isso tem que ter tantas... Né? Quantas horas um aluno de engenharia precisa ter aqui? 4.000, 3.000, 5.000, quantas? Pois é, MIT 1.800. E leva o carrinho lá para andar na superfície da Lua. Então, há um marco regulatório importante que a gente não pode ter a ingenuidade de que você vai conseguir mudar isso. Mas essa mudança tem que sair da universidade para cima. É ela que precisa se fazer ouvida. E determinar, não, isso aqui não está certo. Nós precisamos mudar isso. E eu acho que uma discussão assim das pessoas e tal é que vão conseguir mudar e quebrar essas caixinhas na qual nossa estrutura está montada. Boa tarde, Márcio. Um prazer lhe rever. Mário Mendiondo, da pós-graduação de Engenharia Hidráulica e Saneamento. Parabenizar também tanto pela palestra e também pela organização dessa semana, que, indo ao encontro desse comentário, eu entendo que isso aqui é uma atividade formativa. Exatamente. Exatamente, é um momento de reflexão, onde o conteúdo passa a ser abraçado pelo continente, que é essa relação ética, a relação de para que estamos aqui. Eu, por exemplo, me perguntava, bom, é obrigatório? Por que é obrigatório estar aqui? Alguns programas tiveram seus encaminhamentos com relação a essa semana. Por outro lado, eu trazia... Bom, meu sotaque, está claro que eu me formei a vários quilômetros daqui, e não sou uspiano. E quando, outro dia, eu queria fazer um comentário. Uma ex-aluna do programa, que foi professora numa universidade inglesa, estava indo para outra universidade inglesa, formada há 15 anos atrás, doutorado aqui na USP, na escola. E chegou um e-mail dela, eu nem conhecia ela, não conheci na época, me pedindo, por favor, mandar um e-mail como coordenador, atestando que o diploma dela
era válido. Enquanto que, às vezes, ao contrário, quando vem diplomas aqui, nós precisamos ter todo um caminho tortuoso para dar fé. Né? Então, eu não entendi primeiro, depois comecei a entender. O dar fé, para, nesse caso, entre uma universidade inglesa e a outra, que ia receber, era simplesmente um e-mail de um coordenador, um e-mail oficial, para vazar uma situação burocrática e dar rapidez e celeridade. Então, esse comentário, como outros que conhecemos aqui, eu acredito que também sirvam de reflexão um pouco para o que você estava colocando. Ou seja, o Brasil tem um potencial, você deixou claro, nossos alunos são o principal celeiro desse potencial, nosso futuro, mas eu acredito que nós, que estamos hoje na situação de gestão e de professores, precisamos ir num caminho um pouco mais de consenso, abrindo as portas e não criando barreiras. Né? Então, nesse sentido, eu acredito que a semana, essa 14ª semana, vai trazer essa comunicação, muitas coisas que os alunos ainda estão querendo saber, ou até questionando, e encontrar a oportunidade de alguma resposta. Tá, obrigado. Não, eu assino embaixo o que você falou, e acho, foi mais um comentário, e esse é um dos gargalos burocráticos que nós temos, o reconhecimento e revalidação de títulos. É um desastre, eu não consigo conceber isso, mas isso é normatização superior do MEC. Inclusive, eles criaram uma plataforma chama Carolina Bore, até a USP aderiu meio que... Porque eles dizem que se tiver 3 teses daquela instituição, passa de ofício, direto. E há uma discussão, quer dizer, não vai olhar o mérito, a qualidade, então a USP está um pouco mais prudente em relação a isso. Então, eu acho também que a gente precisa não só atuar um pouco quebrando que foi minha fala, mas também indo atacando essa parte burocrática que tanto engessa e que tanto dificulta essa mobilidade de pessoas e reconhecimentos, e eu acho que a gente precisa mudar isso também. Professor, obrigada pela palestra. Eu trabalho com inovação tecnológica e aí a gente conversa bastante, entende que isso é o motor de competitividade do país, né, que é formado por um sistema bem complexo de instituições e sistema educacional e fomento e tudo mais. E aí tem uma vertente das pessoas que trabalham com inovação tecnológica que acreditam que a colaboração tem que ser também com empresas. Sem dúvida. Né? E aí eu estou procurando fazer doutorado, estou aqui como aluna especial, e em algumas instituições, universidades públicas, nem sempre eu encontro essa proximidade com as empresas, né? Eu fiz mestrado aqui e os professores que eu tive contato aqui, eu vi que tinham uma certa posição favorável. E aí, nesse programa estratégico que o senhor falou que as universidades estão fazendo, eu queria saber se é abordada essa questão de proximidade com empresas, nesse sentido. Assim, oficialmente, a CAPES, inclusive, e o CNPq, eles criaram modalidades de doutorado específicos para atuação junto não só a empresas, mas ONGs, enfim, onde é possível uma pessoa externa, o aluno, passar uma temporada na empresa, sei lá, numa instituição, enfim. E isso hoje já está regulamentado, né, o programa de doutorado industrial, o CNPq também tem isso. Eu particularmente acho que a gente precisa, de novo, quebrar um pouco essas caixinhas, porque eu não sou favorável a criar uma modalidade de doutorado. Eu acho que deveria o programa
Você vai vocês conhecem o programa, o ITA, por exemplo, eles têm um muro com a Embraer. Então, precisa criar um programa de doutorado? Não, faz o programa de doutorado e incorpora-se na proposta do programa ações junto com a empresa X, Y, Z, sem necessidade de criar uma nova modalidade de doutorado. Sabe o que vai acontecer? Isso vai virar reserva de mercado. Então, vou abrir um concurso. Ah, não, agora doutor não serve, só pode ser doutor industrial. Não tem sentido isso, entendeu? Então, isso aí, a gente começa a... mais outra jabuticaba brasileira, né? Quer dizer, você desconfia, se não for jabuticaba e só tem no Brasil, você começa a achar que pouca coisa serve. Então, eu deveria colocar dentro da proposta de um programa de doutorado, interagir com a empresa, com a ONG, que será com quem seja, política pública, com instituições não governamentais ou governos, enfim. Define o que você quer e faça isso, sem necessidade de ter regrinha, norma, etc. Eu sou mais favorável a você flexibilizar, ao invés de ficar criando novas caixinhas, e ali dentro você vai criar novos feudos, novas áreas de influência, e eu acho que ninguém ganha com isso. Mas existem já várias universidades que já estão com essa parceria já em andamento, sim. Você saber só qual que é, mas eu não saberia te dizer. Obrigada. Agradecemos, então, pela participação da plateia e, mais uma vez, pela valiosa contribuição do professor Márcio de Castro Silva Filho.